Star Wars: A Ascensão Skywalker já está em exibição nos cinemas e, controvérsias e polêmicas à parte, este foi o final que J.J. Abrams nos entregou. E assim como nós tivemos alguns clichês, algumas coisinhas piegas e até mesmo previsíveis, nós também tivemos algumas mortes. Algumas pessoas passaram pelo facão do roteiro e não sobreviveram até o final da trama para poder contar a história toda. E quais foram os personagens que se despediram no capítulo final da atual saga de Star Wars? Eu vou contar pra vocês agora. The Force will be with you. Always. E aí, meus queridos leitores e leitoras do Cinepop, aqui é a Rafa Gomes. Se você ainda não assistiu Star Wars: A Ascensão Skywalker, fique devidamente avisado que esse vídeo, obviamente, contém muitos spoilers, porque nós vamos falar das pessoas que deram o seu adeus aqui, que morreram no capítulo final da saga Skywalker. Então já fique alertado, até pra gente não ter problemas aqui na seção de comentários, ok? Agora, bora falar sobre quem não sobreviveu ao facão de J.J. Abrams aqui em Star Wars: A Ascensão Skywalker. A primeira morte que nós tivemos no filme foi de um pequeno espião que estava ajudando ali a Resistência a tentar, é claro, destruir a Primeira Ordem. Eu estou falando da criatura Julio, que foi ajudar o Poe e o Finn, entregando uma informação sigilosa e extremamente importante para a missão dos dois. É claro que nenhuma boa ação vem sem punição e o personagem acabou sendo morto, com a sua cabeça sendo cortada e sendo entregue ali na mesa do conselho, onde está todo mundo reunido, tentando traçar os planos para destruir Rey e, é claro, toda a Resistência. Nós tivemos aqui uma outra morte que foi bem inesperada. O personagem Hux, interpretado por Domhnall Gleeson, faz parte da Primeira Ordem, mas de fato aqui nessa produção ele se transforma em um espião. E era ele quem estava infiltrado ali na Primeira Ordem e que estava tentando ceder algumas informações para a Resistência. Só que as suas motivações como um espião não são tão bem explanadas assim. E no final das contas a gente vê em um diálogo entre ele e Finn que de fato ele tá pouco se lixando para as motivações da Resistência, ele não quer saber de coisa nenhuma em se tratando de libertação dos planetas e de outras galáxias. A única coisa que ele quer é que Kylo Ren não vença. Ele é um espião um pouco às avessas, ele não tem nenhuma motivação realmente muito boa e é claro que ele acaba sendo descoberto também pelo próprio Pryde. Ele tenta fazer uma conversinha ali fiada com o Pryde, tenta dar um caô nele, até mesmo para poder garantir que ele não morresse. Na sua conversa com o Finn, ele fala pro Finn dar um tiro nele para não ficar parecendo que ele de fato ajudou o Finn e o Poe. Então é claro que ali naquele contexto, para ele não sair ileso e acabar gerando certa desconfiança na Primeira Ordem, ele pede pro Finn dar um tiro e o Finn acaba dando um tiro na sua perna, deixando ele manco. E quando o Hux vai se apresentar pro Pryde, ele tenta fazer uma espécie de meia-culpa, dizendo que eles atiraram nele, que ele não tem nada a ver com a escapatória, que ele é totalmente inocente, e é claro que o Pryde não cai na conversa dele e acaba matando ele ali a queima-roupa diante de todo mundo. Só que o próprio Pryde, à medida que ele também é o cara que tá com a mão no gatilho e é responsável pela morte do Hux, ele também não sobrevive até os créditos finais do filme. Ele acaba resistindo bastante, mas é morto antes do final da produção, em meio àquela guerra colossal onde a Resistência e a Primeira Ordem estão ali se enfrentando. Em meio aos confrontos, conforme a Resistência começa a ganhar mais força e também começa a ganhar mais couro com o Lando Calrissian trazendo outros combatentes, outras pessoas de outros planetas para lutarem e garantirem a sua sobrevivência e a sua liberdade, quando a Resistência começa a crescer no meio do confronto, é ali que Hux acaba morrendo dentro da Destroyer, junto de toda a sua equipe. Nós tivemos também a morte de alguns personagens que são muito queridos, como é o caso da Leia. De maneira impressionante, J.J. Abrams, com o uso da tecnologia extremamente avançada de efeitos visuais, conseguiu trazer a personagem Leia, só que é claro que
Aqui ela aparece de maneira bem mais efêmera em cenas que são muito serenas e também em cenas que são bem rápidas. A participação da personagem não é feita de maneira tão eficaz por razões óbvias, e aqui ela teve um encerramento bem simbólico e um pouquinho piegas, que aconteceu em uma ligação psicoemocional entre ela e o seu filho Ben Solo. A morte da personagem acaba sendo um momento bem delicado no meio da produção e acontece de maneira até um tanto romântica. E no final das contas é uma forma bonita de se despedir da personagem, embora a morte tenha gerado várias controvérsias, com fãs dizendo que acharam aquilo muito confuso, outros fãs dizendo que foi muito piegas, muito clichê, ou outros fãs que simplesmente não gostaram. Independente das opiniões a respeito da tomada, no final das contas foi uma cena bonita que honrou tanto a personagem Leia como também honrou a trajetória da Carrie no papel da General Leia. Na produção nós também tivemos a despedida de um piloto que eu confesso que eu não achava que fosse morrer. O Wexley acabou se despedindo também em meio aos confrontos da grande guerra que a gente vê no final da produção, e nós acabamos percebendo que, é claro, a morte de Wexley não apenas pega o Paul de surpresa, como também acaba gerando um impacto bem grande nele. A morte ali é de um personagem que não tem tanto destaque na franquia Star Wars, então é claro que ela não tem o mesmo impacto da morte da Leia por razões profundamente óbvias, mas ele é um personagem que tinha um pequeno carisma ali dentro da narrativa e acabou deixando a produção também de maneira honrosa, defendendo a resistência. Nós também tivemos aqui na produção a própria Rey, que acabou morrendo também, mas acabou sendo resgatada pelo Ben Solo. Aqui a gente já tá chamando ele de Ben Solo, até porque ele deixou sua identidade de Kylo Ren, quando ele acaba não apenas dimensionando a morte do Han Solo, a morte do seu pai, que é claro foi feita por suas próprias mãos, e decide abandonar a persona de Kylo Ren, jogando seu sabre de luz em meio ao alto mar, ali enquanto ele está em meio aos destroços da Estrela da Morte. Ele acaba tendo uma espécie de catarse, vendo seu pai em memória, e ali em um diálogo bem sereno e bem emocional, nós vemos uma troca de perdão, e é claro, a gente também acaba vendo exatamente ali a redenção de um Skywalker. E agora nós temos Ben Solo com Kylo Ren sendo deixado junto dos destroços da Estrela da Morte. E agora Ben Solo, ele vai atrás de Rey para ajudá-la no seu confronto contra o Palpatine. Aqui nós já sabemos a essa altura do campeonato que Palpatine é de fato o avô da Rey e que ele gostaria que ela assumisse a sua responsabilidade e conduzisse o exército do Sith. É claro que Rey não está disposta a se entregar para o lado negro da força e vai confrontar o seu avô. E ali no meio daquele confronto, a gente acaba vendo uma luta que é bem pesada entre os dois, com a Rey trazendo dois sabres de luz, o do Luke Skywalker e o da Leia. Essa informação ninguém sabia até então, ninguém sabia que Leia era uma Jedi, mas nós não estamos aqui para discutir qual é o critério disso ou não. Fato é que a Rey vai para a luta com dois sabres de luz e quem vai ao seu encontro é o Ben Solo. E ali os dois acabam se unindo mais uma vez para confrontar e destruir o Palpatine, só que a força do Palpatine é muito superior do que a dos dois juntos e a gente acaba vendo que ele quase mata o Ben Solo. Só que quando a gente achou que o Ben Solo poderia estar morto, ele acaba ressurgindo da cinza em meio aos destroços e vai dar um suporte para Rey, que ficou frente a frente com o Palpatine e consegue matar o Palpatine com a ajuda dos dois sabres de luz. Ela não mata ele de maneira direta, chuchando o Palpatine, é claro, ela não acerta ele com o sabre de luz, mas a gente vê aqui um confronto entre poderes. Os poderes de todos os Jedi, como a própria Rey diz, ao estar com os dois sabres de luz cruzados, e é claro, o poder do Palpatine. Esse choque de monstros, por assim dizer, esse choque de forças acaba acarretando, é claro, na morte, na destruição total de Palpatine e, é claro, do seu exército de Sith. Só que todo esse trabalhão, é claro que custou todas as energias e toda a força da Rey, e ela acaba também eventualmente morrendo junto do Palpatine. Só que Ben
que agora está ali meio que se recompondo, tá todo quebradaço, mas tá ali mais inteiro do que a Rey, é claro. Ele acaba usando toda a sua força para trazer a Rey de volta à vida. E ela acaba ressuscitando em seus braços e a gente acaba vendo ali o auge do Piergas, que é um beijo de amor entre Ben Solo e Rey. Eu também não vou entrar no mérito dessa questão a respeito desse momento romântico entre eles dois, mas fato é que ao usar toda a sua força para trazer a Rey de volta à vida, é claro que esse sacrifício acaba custando a própria vida do Ben. E esses são os personagens que se despediram em Star Wars: A Ascensão Skywalker e que não sobreviveram ao facão de J.J. Abrams. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa esse like bem legal aqui. Não esquece de compartilhar esse material com todo mundo que vocês conhecem também. E vocês sabem que o Cinepop está espalhado pela internet, né? Nós estamos lá no nosso site, cinepop.com.br. Estamos também no Facebook como Cinepop, no Twitter como Cinepop e lá no Instagram no @cinepopcinema. E é claro, eu também estou no Instagram. Não esqueça de me acompanhar no @RafaGomes e que eu tô sempre conversando com vocês sobre esse universo maravilhoso. Um beijo pra todo mundo e que a força esteja com todos vocês!